sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso seminário de vida no Espírito Santo. Quem aqui já teve a experiência de realizar um seminário de vida no Espírito Santo? Levante o braço. Quem já participou, né? Certo. Quem nunca participou, né? O que é esse seminário? O seminário de vida no Espírito Santo, há alguns anos, ele era um retiro de final de semana, manhã, tarde e noite, que trabalhavam 9 temas, né, em um final de semana, relacionados ao primeiro encontro com o Senhor, primeiro encontro com Deus. Como nós não temos a possibilidade de fazer no final de semana, e por ser muito atropelado os temas em um final de semana, então a renovação carismática, que é o movimento que nós participamos, né, a RCC, ela nos orienta a fazer em 9 semanas. Então, a partir de hoje, nós vamos estar realizando o seminário de vida no Espírito Santo durante 9 semanas. Serão 9 temas, 9 pregadores, 9 pessoas que vão fazer essa experiência conosco. Hoje a abertura, né, sou eu aqui do grupo, mas a partir dos próximos encontros, nós daremos a cada sábado um pregador de fora que vai dar esse suporte com a gente, tá bom? Então a cada sábado é uma pessoa nova, certo? E aí eu quero apresentar para vocês esse seminário. O que é esse seminário? Quando a gente fala seminário, o povo pensa que é o seminário de escola, né? A apresentação de escola. Mas é realmente onde tem um palestrante, uma pessoa que está informando, está mostrando, está instruindo, certo? A um público sobre uma cadeia de temas. Por isso que é um seminário, que uma pregação liga a outra. É por isso que é muito importante que no próximo sábado todo mundo esteja aqui de novo, porque uma pregação liga a outra, uma temática liga a outra, certo? Então, por que o nome seminário dentro da renovação, né? Porque nós precisamos viver o nosso batismo, acredito que todo mundo aqui seja batizado. Então, dentro do seminário nós vamos viver, nós vamos ter a experiência de reacender essa chama do nosso batismo, certo? Dentro do seminário, nós semeamos o amor de Deus entre nós. Dentro dessas 9 semanas, nós vamos semear o amor de Deus. Começando de hoje, nós vamos ter essa experiência de semear, certo? E o seminário tem o objetivo também de testemunhar essa palavra que foi brotada no nosso coração através da semente. Então é no seminário que nós temos esses 3 pilares: o nosso batismo, semear o amor de Deus e vivenciar o fruto dessa semente. Por que ele é de vida? Porque a vida está relacionada à oração. E aí nós puxamos 2 ganchos: a oração pessoal. Dentro dessas 9 semanas, nós vamos ter que ter a experiência de, em 9 semanas, rezar todo dia. Eu já rezo, perfeito. Eu não rezo. Vamos ter a experiência de passar estas 9 semanas, cada dia destas 9 semanas, de rezar, fazer a oração pessoal e a oração comunitária. O que é essa oração comunitária? Nós temos um grupo de oração, que é uma espécie de oração comunitária, e nós temos a Santa Missa, que também é um outro lugar, um espaço de oração comunitária. Então nós vamos sair hoje daqui com esses 3 propósitos, né, de vida: oração pessoal, oração comunitária dentro do grupo e na Santa Missa, certo? Quando terminar aqui, vocês vão receber pelo WhatsApp 7 pregações,
para vocês estudarem durante toda essa semana. É uma escola? É uma escolinha mesmo, certo? Por isso que é um seminário. Todos os dias, vocês que fizeram o cadastro lá naquele formulário vão receber. Eu não fiz o cadastro, não tem problema. A gente vai colocar em todas as redes sociais, vai colocar no Instagram, nos grupos do WhatsApp, para todo mundo se inteirar e estar lá vendo a passagem todo dia, tá certo? Então esse é o fruto do seminário. E por que ele é do Espírito Santo? Por que ele não é de Nossa Senhora? Por que ele não é de Jesus? Por que ele não é de um santo específico? Por quê? Porque o Espírito Santo ele traz o amor de Deus e sopra em nós como lá em Pentecostes. Por isso que é o Espírito Santo. E nós vamos vivenciar esse Espírito Santo, esse amor de Deus, através da efusão do Espírito Santo. No final das 9 semanas, nós vamos ter a efusão do Espírito Santo. É quando uma pessoa chega para você e vai colocar a mão na sua cabeça ou no seu ombro e vai suplicar o Espírito Santo sobre você. Aí você se emociona, alguns choram, outros ficam alegres, outros têm uma sensação de alívio. É a manifestação do Espírito Santo no meio de nós. Por isso que nós suplicamos o Espírito Santo. E foi aí que surgiu o movimento da renovação que nós temos hoje. Então, pelo menos a cada 2 anos a gente precisa fazer esse seminário com esses temas. Então a gente vai estar estabelecendo agora que a cada 2 anos nós vamos fazer um seminário de vida no Espírito Santo em 9 semanas, certo? Porque esses são os nossos frutos. Beleza. E para fechar, falando sobre o que é esse seminário, o objetivo principal do seminário de vida no Espírito Santo é buscar o querigma. O que é esse querigma? Querigma é uma palavra hebraica que significa o primeiro encontro. É quando você vai ter o primeiro encontro com alguém. Todos os discípulos passaram pelo processo querigmático. Todos. E eles passaram por todo o querigma para depois receber o Espírito Santo. Eles ficaram 3 anos com Jesus. Então eles passaram 3 anos escutando, estudando, vivenciando, para depois receber o Espírito Santo. Então o querigma é esse primeiro anúncio, esse primeiro encontro com a pessoa de Jesus. Não é a palavra de Jesus, não é uma figuração de Jesus, não é uma coisa longe de Jesus, é a pessoa de Jesus que se envolve no meio desse seminário, certo? Então por isso que a gente vai ter esse encontro chamado querigma. Em outras palavras, todo mundo que está aqui hoje, acredito eu, que veio com o propósito de ouvir o Senhor, falar com Jesus, sentir a presença dele, porque em algum momento da sua vida você escutou esse nome, você sentiu a presença dele, seja aqui ou na celebração, na missa. Então esse foi o processo querigmático que você vivenciou. E se você não faltar as 9 semanas, você vai perceber que esse Jesus está presente em todos os lugares e em cada temática que nós vamos vivenciar. É esse encontro pessoal que nós temos. É quando eu já escutei relatos de várias pessoas que participaram, nós aqui que participávamos há muito tempo, de pessoas que nunca escutaram falar de Jesus ou até tinham uma visão dele, mas quando participou do seminário, descobriu que essa pessoa é amada por uma pessoa. Tem jovens que se emocionam no seminário de vida porque descobrem que existe uma segunda chance, que dá para voltar para casa, que dá para se reconciliar. Tem jovens que nesse seminário descobrem que existem doutrinas que são diferentes da nossa. Tem jovens que descobrem que pelo que aconteceu no passado, você consegue perdoar, você consegue se curar, Então é um processo. Esse processo nós chamamos de querigma. É nesse processo que vai acontecendo as curas, as libertações, o primeiro encontro com Deus, certo?
E o primeiro tema é o semeador, né? O que é esse semeador? Se você abrir sua Bíblia agora lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, nós vamos testemunhar esse semeador. Quem fez a inscrição pelo formulário viu lá que tinha uma pergunta relacionada à Bíblia, se você tinha Bíblia de papel ou Bíblia de aplicativo. E eu queria muito pedir, encarecidamente, que durante essas 9 semanas nós trouxéssemos a Bíblia de papel, para a gente rabiscar, marcar, paginar a Bíblia, para a gente ter esse manuseio. Eu acredito que todos os pregadores que chegaram aqui vão pedir. Para a gente não passar vergonha, é interessante que todo mundo traga a Bíblia de papel, tá bom? Então, dever de casa da próxima semana, todo mundo com a Bíblia de papel. E nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Antes da gente chegar à leitura, eu queria perguntar a vocês se vocês conhecem Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Não, tem gente que respondeu não. Pronto. Quem respondeu sim? Onde foi que você conheceu Jesus? Alguém pode me dizer em uma palavra, uma coisa bem sucinta, onde foi que você conheceu Ele? Alguém? Na igreja? Eu não estou ouvindo. Paixão de Cristo. Na Paixão de Cristo. O que mais? Onde foi que você conheceu Jesus? Ali? Bem naquela capela, né? Quem mais? No Retiro de Crisma. No Horto das Oliveiras. Que mais? Só nesses lugares assim, tipo, você não conheceu ele na sua casa, no meio da rua, não, né? Pronto, então fica logo essa pergunta: onde foi que eu conheci Jesus? Tá certo? Processe aí essa perguntinha. Bem, então nós vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, os seguintes. Diz assim: ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos brotaram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Esta brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? Aí nós vamos lá para o versículo 11, que diz assim: a parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuam a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza, nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Acredito que todo mundo já tem esse conhecimento. Jesus explica bem direitinho o significado da parábola e deixa para a gente bem claro o significado dessas alegorias que ele faz. E trocando em miúdos, colocando para o nosso cotidiano, para semear, para eu plantar, para a gente entender. Para eu plantar, eu preciso de quê? Bora lá. Quem aí é do roçado? Diga aí. Solo bom. Eu preciso de um solo bom, ou seja, de um terreno, né? Da semente. Da enxada. É mais.
da água. do sol. Certo. Aí ela cai lá sozinha, ou é avulsa assim, caiu. Ou precisa alguém lá e antes de brocar, né? Precisa do agricultor, precisa do semeador, não é? Então, em tese, a gente precisa de 3 elementos. Nós precisamos de uma semente, daquele que vai semear, que é o semeador, o agricultor, né? E do terreno para a gente semear. Então, a passagem de hoje, essa parábola, esse tema de hoje, é baseado nessas 3 palavrinhas: no terreno, na semente e no semeador. Por que começar o seminário de vida no Espírito Santo falando sobre o semeador? Porque é preciso semear esse amor de Deus em nós. E a gente precisa fazer uma segunda pergunta: qual tipo de terreno sou eu? O que é que tem dentro do meu terreno? Porque todo mundo sabe que a semente significa a palavra de Deus. O semeador quer dizer que é a pessoa de Jesus por meio daquilo que ele proporciona aqui na terra. A missa, o padre, o pregador, um grupo de jovens, um evento, tudo isso é um semeador. Ele está lá semeando, ele está lá colocando a palavra de Deus para os terrenos das pessoas, certo? Eles estão jogando. Esses são os semeadores. E o terreno é o nosso coração, somos nós mesmos. E aí a segunda pergunta é para nós hoje: que tipo de terreno é o nosso coração? O que tem dentro dele? Ele está seco? Ele está vazio? Ele já está preenchido? Ele está verdinho, está adubado com todas as proteínas no ponto, só esperando a semente cair, né? Ele está com um monte de pedra? Ele não tem nada, só tem uma areia que aí qualquer coisa o vento leva essa semente, os passarinhos comem. Ele está cheio de espinhos. Como é que está esse terreno? Essa é a nossa reflexão de hoje. Como é que está o terreno do meu coração? Porque nós temos aí algumas adversidades: a pedra, a beira do caminho, os espinhos e a terra boa, que é uma coisa boa, né? A pedra sufoca, não cria, aliás, não é que sufoca, ela não cria raiz. É o tipo de pessoa que vem para o grupo de oração e vai participar desse seminário de 9 semanas, mas no próximo ele vai deixar de ir, porque ele não tem raiz. É o tipo de jovem que vai para a igreja, vai para o grupo de oração, uma vez perdida, e fica por isso mesmo, e não tem raiz. Ele não cria, porque as ideologias, as pedras, as adversidades fazem com que aquela semente não floresça, não brote. Igual nos espinhos. Os espinhos sufocam as preocupações da vida, a falta de tempo, as prioridades. Isso vai sufocando a semente. O Senhor jogou, ele até diz a passagem, que está plantado sobre os espinhos, ele escutou com alegria a palavra de Deus, ele até escutou, ele até vivenciou, ele chorou no grupo de oração, ele participou de uma paixão de Cristo, ele dançou na quadrilha, ele veio para uma vigília, mas no momento da perseguição, no momento da provação, na primeira dificuldade que aconteceu, ele vai embora e culpa a igreja, e culpa os amigos, né? A gente percebe isso claramente no nosso cotidiano, de muitas pessoas que começaram a brotar, mas essas preocupações, essas prioridades, esses sufocamentos fizeram com que a planta não crescesse. E aquele que tem a terra boa, adubada, no ponto, ali só esperando, é aquela que vai produzir vários frutos. E aqui no nosso grupo, há 10 anos, nós estamos fazendo isso, graças a Deus. Tem momentos que o nosso grupo está com a pedra, com os espinhos, tem momentos que está florido, mas nós não cansamos, né? Nós sempre preparamos esse terreno para o Senhor jogar essa semente. Mas agora não nos interessa quanto o grupo, interessa o seu coração. Vocês vão perceber no seminário de vida que nós não vamos muito falar sobre grupo, nós vamos falar sobre cada um de nós. É o eu, o individual, o seu coração. Como é que está o seu coração hoje?
ele já está no ponto. Ou ele tem uma pedrinha ali no meio do adubo, então está na hora de tirar a pedra. Como é que eu tiro essa pedra? Como é que eu retiro esse espinho? Então hoje o Senhor está dando a oportunidade da gente conhecer o nosso terreno, de preparar o nosso terreno para essa semente ser lançada. E durante essas 9 semanas, essa semente vai sendo brotada, vai sendo regada, vai sendo preparada, vai sendo podada, e ela vai crescendo e produzindo frutos. Porque na última pregação, nós vamos ter que produzir frutos perante aquilo que a gente semeou. Então hoje, o Senhor quer semear no coração de cada um de nós. Basta você abrir esse coração. Então, a semente é a palavra, O semeador é o Senhor, como eu falei. O terreno é o nosso coração. E a pergunta que fica é: como está o nosso coração? Dentro desse terreno, nós podemos ter espinhos, pedras, areias, coisas que não fluem, que não fazem com que a semente brote. Mas, para semear o amor de Deus em nós, é preciso 3 coisas. A primeira, a abertura de coração. Não adianta a gente fazer todo esse movimento, se você está aqui pensando no carnaval, que você está deixando de passar por causa da pandemia, na novela de mais tarde, do Big Brother, que eu preciso saber de todos os acontecimentos. Não adianta eu estar aqui e pensando o que eu vou almoçar amanhã, o que eu tenho para fazer essa semana, ou simplesmente discordar de tudo que eu estou falando aqui, dizendo assim: babaca, bestado, preso à religião, bestado. Nem é assim, eu sirvo a Deus do jeito que eu quiser, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, Então, eu preciso dessa abertura, eu tenho que ter essa abertura de coração. Eu preciso vir para cá, para passar esse processo e dizer: poxa, vale a pena. Por que que não dá mais certo, para quem é mais antigo aqui do grupo, por que que não dá mais certo fazer esse seminário em um final de semana? Porque é muito atropelado. Vocês lembram que em uma manhã a gente fazia 3 pregações, 2 pregações, e as coisas ficavam tão atropeladas que não dava tempo de absorver. E eu nunca vou esquecer do Araújo dizer que essa pregação é uma das principais, porque precisa abrir o coração. Se você vem por livre e espontânea vontade, você consegue fazer todo esse processo. Mas quando é um retiro, por exemplo, de crisma, quando muitos vêm obrigado, e quando eles não abrem o coração, não tem por onde correr, eles não vão conseguir fluir, a semente não vai cair, não vai brotar. Então por isso que é importante a gente mastigar bem direitinho cada tema. Então, primeiro passo, abertura de coração.